De Aliens, a gente falava de Cinema do Futuro e do boom econômico dos anos 80, com os robôs tomando conta, e o robô virou o inimigão. Eu lembro que nos anos 90 ele vira amiguinho. Vira amiguinho de novo. Sabe o que acontece? Isso também acontece com os alienígenas. Porque quando eu vi outra vez no programa, eu falei sobre isso. Na Guerra Fria, os alienígenas eram o inimigo externo. Era o inimigo comunista soviético que estava querendo invadir a Terra, né? A Terra livre. E aí, depois que vem a outra geração, a geração Paz e Amor, a geração Flower Power e tal, que vem toda aquela questão da Guerra do Vietnã, e a opinião pública fica contra a Guerra do Vietnã, vem novos autores, novos cineastas, e o alienígena começa a ficar bonzinho. O alienígena vira já o parceiro aí, Contos Imediatos, Terceiro Grau, o ET. E aí vira uma outra coisa. Então é engraçado como a arte... Já fizeram filme de alienígena mal? Sim, antes. Mas não, até depois. Tem porrada, tem remake, tem coisas que homenageiam e tal. Mas é engraçado como você sempre vê que a arte, a cultura, ela sempre reflete, é uma reflexão do tempo, né? Então por isso que muitas vezes você acha que estão um copiando o outro. É uma tendência. Matrix na virada do século, né? Matrix também. Tem aquela... o filme datadíssimo, se você for olhar, né? Ele é totalmente 99. É 99. 99. A Matrix não é terror. Não é terror. Mas é ficção científica. Aliás, é engraçado isso, a gente estava conversando aqui antes, se alienígena é ficção científica ou não. Ou alienígena só é ficção científica quando os humanos também estão no futuro. Não, eu acredito que é um subgênero, né, da ficção científica. Acho que é, né? Porque, por exemplo... Eu acho que seria reflexo do futuro, porque a gente não encontrou... A chegada é ficção científica. Não, mas eu digo assim, mas a pergunta dele é válida. Porque, por exemplo, alienígena não é uma coisa que representa futuro, é uma coisa que pode estar acontecendo já agora. Mas como a gente não encontrou ainda, não sabe nem se tem, se tiver um filme que tem alienígena, porque, porque só para eles chegarem aqui de nave já é uma ciência avançada. Então já conta pra ficção científica. Né? Tem que ter tido Qual é aquele filme de... Qual é aquele filme do James Cameron, que eles mergulham no mar? Esqueci o nome agora. Segredo do Abismo. Segredo do Abismo. Esse filme é bom, cara. Excelente. O James Cameron, ele tem uma coisa com água, né? Impressionante. É verdade, mas isso não é horror, não, né? Horror não é. Não, certo medinho, né? Não, mas tem seus momentos, tem seus momentos. Mas é bom, você vê esse filme, é bom pra caramba, né? Excelente. Ele me lembrou agora, você tá falando de filme No Fundo do Mar, tem um com a Kristen Stewart, que ele é bem zoado. Mas a gente tá falando toda hora de horror. Sim. Eu não tô me lembrando o nome. Ameaça Profunda, eu acho. Alguma coisa assim. Vocês já viram? Aparece o Cthulhu lá, o Tchutchuco. É pra tudo do Lovecraft? Do Lovecraft. Então ele entra. É bem interessante, assim, fala sobre a galera de o Lovecraft representa essa união, né, de ficção científica com horror, né? A gente tá falando do Alien aqui, o Alien é engraçado, como é que eles colocam o horror na ficção científica, é um slasher movie, né? É uma casa mal assombrada com um monstro dentro. Sim. Só que é no espaço. Então essa foi a ideia pra fazer o filme. Vencer jovens acampando. Vencer jovens acampando. Operários que acordam numa nave. E até aquela claustrofobia, aquela coisa que foi muitas vezes usada pra poupar custo. Filme de terror é barato. Dentro de uma casa. Mas ele é bem minimalista, né? Barato, pode ver. Alien é extremamente minimalista. Mas ele veio da ideia de um cara que tinha feito um filme de comédia. Não sei se vocês sabem disso, o Dan O'Brien. Ele fez um filme que chama Dark Star. Dark Star. Vocês conhecem esse filme? Não. Conheço. Ele é bem interessante. É sobre um monte de gente dentro de uma nave, passando crise existencial, ataque de pânico, a tecnologia não funciona. Tem algumas metáforas com 2001 Odisseia no Espaço, porque tem um computador que não funciona de jeito nenhum, que não obedece. Não sei se você já conhece. 2001 Odisseia no Espaço é horror com ele tem o seu horror. Ele tem o seu horror. Quem? Ele é mais existencial, né? É o Hall, né? 2001, mas enfim, fiquei morrendo de medo daquele bebê no final. Assim, quem entende, né, alguma coisa, que o filme é bem complexo, né? Mas o Dan O'Brien fez esse filme de comédia e depois ele pensou em fazer um filme de terror com pessoas passando perrengue junto com um alien dentro de uma nave, né? Tá, então eu quero ver se alguém lembra desse aqui. Posso mandar? Cara, vou tentar lembrar um nome, eu não lembro. Mas tinha o Stallone como vilão numa corrida. Que ele tinha que fazer ponto matando as pessoas na rua. Era o Runaway, não sei o quê. Não sei se era Armageddon, não sei, cara. Não, Armageddon cara, não sei, com não sei. Bruce Willis. Vê aí, coloca... Bota aí, Sylvester Stallone, filme de corrida. De carro? Cara. E de terror? Corrida de carro. De carro? Não é corrida não é de carro. esporte, tipo... Não, era terror. Será que eu tô confundindo? E sabe... Stallone Cobra? Não. O Stallone... Não, o Stallone Cobra é ficção, pô! O Stallone Cobra e os trouxa paga. Aqui apareceu. Pô, será que eu tô confundindo o vilão, cara?
Mas era ele, cara, o Stallone. Ele... Enfim, vê aí. Vê aí. Tinha o David Carradine, que era o antigo Kung Fu, lembra? Sim. Ele era o mocinho. Cuidado com o Bill. que você vai falar, o Kratos. Não, Que o então Bill- um de corrida do Stallone, que é o Driving, que é um de Fórmula 1, não é? Não é Não, esse não, não. não. Então eu tô confundindo. Mas vê aí. Era o filme que eu acho que era o filme do Senna, que ele ia fazer. É. Stallone ia ser o Senna. Tá brincando. Sério? Pô, mas É cena mesmo? radical. A ideia era essa. Só que não deu e mudaram pra Stallone. uma Mas história aí poderia genérica. ser um filme de horror. Poderia. Mas voltando ao horror. Voltando ao horror. Mas já não precisa só ficar falando de ficção horror, científica. não, cara. Pode ser um flow também aqui. Pô, não sei se esse nome pode falar aqui. Já Mas não você- pode, isso daí não pode, já- não foi mal. primeiro Mas a gente erro. Já vai pode cortar. conversar normalmente, cara. Pô, não precisa falar. Mas lógico, a gente pode Mas conversar. você ia falar de qual? Não, eu tinha falado aqui desse filme de ficção científica com horror, filme B, igual é o Alien, aí me vem a segunda virada dos filmes de ficção e ficção científica com terror, que vem dessa geração que eu falei, dos anos 60, do Flower Power, desses baby boomers, Sei. que quando tem a Segunda Guerra Mundial, a mão de obra masculina diminui bastante, né? Porque morreu uma galera. E aparece um novo público-alvo com dinheiro para gastar que nunca tinha sido percebido pelo sistema, que são os adolescentes. Os adolescentes começam a ter poder de compra, começam a trabalhar mais cedo para substituir essa força de trabalho que está faltando. E daí acontece o outro fenômeno que os cinemas começam a esvaziar com a televisão. A televisão, os pais, a mãe, os irmãos que botavam num carro e iam pro drive-in, eles ficam em casa vendo televisão. Quem vai ocupar os cinemas? Os adolescentes, fugindo dos pais. Então o cinema adolescente vai surgir nessa partida da década de 50, final da década de 50, vem junto com o rock and roll, vem junto com toda a explosão adolescente. E aí começam todos esses filmes de baixo orçamento. De Transviada? Por exemplo, sim. E depois vem todos esses filmes de horror com adolescentes, Tá. que vai dar no Jason, que vai dar no Fred Krueger. Por que virou um você vai ver que gênero? sempre as Adolescente. vítimas são jovens. Porque adolescente antes era Isso que transa era logo gente primeiro. de 30 anos É, fazendo que papel de transa logo adolescente. 30 anos fazendo papel de adolescente, né? E os adolescentes vão ser um público-alvo. E como o horror é um gênero barato, ele vai virar um subgênero que é o horror feito para adolescente, com adolescentes atuando. E vai também Por isso deu super certo. fazer Qualquer essa segunda... slash, qualquer filme slash. Qualquer slasher vai ser Que é isso. sempre jovem, cara. Isso é Você não fenômeno vai dessa... velho, cara. da cultura Você nunca adolescente, vai que não passar existia. esse teste, cara. Se era criança ou era adulto. Não. Só isso. Cocum, talvez O filme Cocum. de Alien Cara, aproveita Cocum é muito filmaço. disso, né? Sim, verdade. Porque não O tinha... Romulus. Romulus. É um monte de criança se lascando também. Verdade. Não existia adolescente como mercado. Existia criança e adulto. A Disney fazia filme para criança. Existia filme para adulto. E os próprios filmes de ficção científica e de horror eram filmes para adultos. Então, um filme feito para adolescente, que aí pode ser trash, pode ser B, pode ter baixo orçamento, Roger Corman vai nadar de braçada, vai surgir a partir dessa época com essa outra virada. Então você tem os filmes de ficção científica, horror, eles mais baratos e chegando para um público mais jovem do que antes. E por isso que ficam meio com a pinta de filme vagabundo, né? De filme Filme de... B. Porque é filme mais B. barato fazer. Os filmes B, porque é muito mais barato fazer. Mas você tem grandes produções também, né? Tem, Assim, tem grande grandes produção produções, para filme de terror. mas não são é tão voltados caro. para adolescentes. Não, eu te quero dizer assim, por mais que você injete muito dinheiro num filme, numa produção, não vai gastar tanto quanto uma produção, por exemplo, de aventura. Mas quando você tem ficção científica envolvida, você tem efeitos especiais, aí na época, com chroma key, com stop motion. Só que a gente vai tá ter falando essas de, coisas. a Bela tava falando, por exemplo, de Alien. Alien não tem nada de CGI, né, cara? Você tudo tinha muito efeito efeito prático antigamente prático. e que pegava muito, cara. Blade Enigma Runner, de Outro né? Mundo, o cara, o diretor de arte teve burnout. É? Olha De aí. tanto trabalho, de criação, né? Porque é tudo efeito prático, né? Hoje os caras de CGI da Marvel também estão tendo. Não Provavelmente. se mata de fazer. Inclusive, os efeitos foram muito zoados na época de lançamento. O Enigma de Outro Mundo foi um filme muito zoado na época de lançamento, né? As pessoas acharam muito trash. Por mais que hoje em dia ele é um pouco trash mesmo, mas se você pensar que ele foi feito, na época que ele foi feito, ele acabou sendo cultuado ao longo dos anos porque foi um trabalho muito trabalhoso, assim, tanto é que o cara passou mal. Então, hoje Você em dia os acha que efeitos são interessantes. esse ainda, Enigma né? do Outro Mundo, ele gerou tendência, né?
Com filmes de monstros. Ele é um filme que... Mas aí, de novo, batendo sempre nessa tecla, né? Ele vem do horror cósmico, do desconhecido e tudo. Então, esse horror trata de cósmico, aliens ele também, contagiou muitos outros filmes. Inclusive, eu tava vendo... Vocês viram aquele filme Passengers? Com o Chris Pratt e a Jennifer... Sim. Jennifer Lawrence, Que eles são né? descongelados. Então, esse filme, ele era pra ter sido um terror, né? Ah, é? Ele era pra ter sido um terror. Ele teria que ser descongelado, ou ela teria que ser descongelada, ele seria um psicopata, ou ela um psicopata, entende? Só que eu gostei daquilo. Não sei, vi na minha cabeça agora. Porque eu vi muito filme também de nave espacial, onde você pega um vírus ali dentro, vai começar todo mundo a morrer. Né? Então, de extraterrestre que entra e começa a matar todo mundo lá dentro. Tem aquele do Horizonte lá, não sei, do Horizonte. Enigma do Horizonte. Enigma do Horizonte também. Enigma do Horizonte não é terror. Ah, pô. Tem todo esse pique de ter alguma coisa perseguindo o Tô pessoal. confundindo. Eles vão visitar uma nave, né, que tá abandonada, e aí eles começam a enlouquecer. Tá. É horror cósmico também. Que é um clássico da ficção científica barra horror, trash dos trashs, que é o Explica Plano pra gente, 9. Paulo, qual é a diferença de terror pra horror? Terror pra horror? Existe? Não vejo diferença, não. O pessoal Tem fala. gente que diferencia. Tem mas gente eu que diferencia. Porque terror pode ser, por exemplo, filme de espírito. Horror é filme que tem monstro. Será? Glória. Aí eu já não sei. Será que é mais Esse psicológico? qualquer. Eu Eu acho sabia que é mais- pegar é mais suspense e É mais horror. Mas gráfico. pra mim Horror é é. mais gráfico. O Enigma do Horizonte aí. Esse filme é muito legal. Achei que era Hellraiser. Mas